Bom dia a todos. É um dia bem assim friozinho, né? E a gente sai da nossa casa aí para se dirigir ao Evangelho. E desde ontem assim eu fico refletindo um pouco. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com vocês porque pouco falo no Evangelho, mas conduzo o Evangelho já há alguns anos como coordenação do trabalho. Mas falar do Evangelho, assim, é muito especial. Estudar o Evangelho, refletir sobre o Evangelho, é uma oportunidade assim bastante especial na minha vida e creio que na vida de todos vocês. Primeiro, porque é um norte, nos conduz, nos alimenta espiritualmente, nos dá esperança, que a gente possa crescer, que a gente possa aplacar as nossas dificuldades, que a gente possa também, dentre esses muitos temas que a gente passeia durante o ano, comentando e fazendo reflexões, é uma oportunidade de exercitarmos a nossa amorosidade e o nosso compromisso e respeito com aquilo que a gente acredita. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Eu já inicio agradecendo a todos vocês a presença. Mas a nossa reflexão hoje é com o tema honrar seu pai e sua mãe. E eu passei assim uns 2 dias pensando nesse tema, lembrando da construção que foi ser filha de pais. Eu não tive filhos, mas os meus pais foram assim significantes muito na minha vida. E acredito que a maioria de vocês também e são pais e também têm os pais de vocês aos quais vocês têm a oportunidade de vivenciar o respeito, a responsabilidade, a confiança, e devolver a esses pais, principalmente durante a velhice, todas essas questões que o Evangelho nos faz refletir nessa manhã. Começando pelo amor, que é assim a fonte mais importante. É um amor assim diferente. Eu espero que todos vocês possam ter tido esses pais, ou estão sendo esses pais para os filhos de vocês. O amor como base de tudo, como uma reflexão para o que estamos aqui, por que estamos encarnados e em determinadas famílias, qual o nosso papel diante dos nossos pais, ou qual o nosso papel na construção dos nossos filhos. Isso é muito importante, primeiro para a gente refletir que existem 2 núcleos de família. Aquela família que nós chamamos família espiritual e a que nós chamamos a nossa família enquanto encarnados, a nossa família que temos a responsabilidade perante a espiritualidade de cuidar e de amparar. Não só como provedores. Ser provedor talvez não seja o papel mais importante. Digo isso porque acredito que ser exemplo, ser responsabilidade, construir a amorosidade dentro de um núcleo familiar é extremamente valoroso para o espírito. E nesse momento, a gente vai dar uma paradinha, a Rose vai cantar uma música que eu preparei para que, pedi para que ela, passei um zapzinho. Rose, canta essa música para nós no Evangelho, para depois a gente dar continuidade às nossas reflexões. Quem souber, acompanha a Rose. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada,
Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é o meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que nós temos grandes amigos, nossos pais. Obrigado, Rose. Essa musiquinha foi porque um dia eu vi na internet Roberto Carlos falando sobre a construção, sobre o momento de fazer essa música, que ele passava e percebia o quanto o pai dele tinha sido importante na jornada dele de conhecimento, na jornada dele de aprendizado, o quanto os nossos pais são valorosos durante o nosso processo como encarnados. Começa os nossos pais a cuidar da gente, a prover, a cuidar com amor, a educar, a colocar para uma educação formal também, mas a gente pode também refletir um pouquinho sobre o quanto hoje em dia a gente vê assim os dois lados. A preocupação dos pais com seus filhos, com a formação dos filhos, e quanto a gente também observa na sociedade como um todo, o quanto as pessoas têm relegado os seus papéis de pais para professores, para outras pessoas, secretárias do lar. Então, cada dia mais a vida atribulada e as pessoas não estão percebendo a responsabilidade que estão deixando de cumprir. Porque, afinal, como diz o Evangelho, essas crianças, adolescentes e adultos, é o tempo todo a responsabilidade dos pais. Por que que essas crianças encarnaram e trabalham e estudam e são tão necessárias esse procedimento dos pais dentro da vida das pessoas? Primeiramente, porque as famílias que são depositadas às mãos de cada um de nós, a gente tem essa responsabilidade de nutrir tudo isso na família. E muitas vezes o papel é difícil, as atribulações, o cotidiano. Eu estava conversando com os amigos, o quanto a gente fica movido pelo trabalho. Tenho que fazer isso, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho visto essa novela que que tem passado aí na Globo. Eu acho que é a última. Não, é a primeira, Paraisópolis. Eu vejo aquela atriz, o quanto o papel dela é interessante e é pontual dentro da sociedade. Isentar-se de responsabilidade perante os filhos. Eu fico numa preocupação como educadora muito grande com isso, porque a gente sabe que os primeiros passos da educação, eles devem ser providos dentro do núcleo familiar. E isso, hoje em dia, as crianças estão indo para a escola com 3, 4 anos de idade. E essa responsabilidade fica quem? E a gente entende que as crianças, elas aprendem através do exemplo. O exemplo dos pais. Como criança, como adolescente, como adulto, esse exemplo vai solidificar grandes oportunidades na vida da pessoa. Eu lembro muito assim da minha história com os meus pais, e esses dias assim eu fiquei bem molinha pensando e lendo alguma coisa sobre honrar pai e mãe. E claro que a gente se reporta à nossa infância, a gente se reporta ao tempo que a gente conviveu e que foi a responsabilidade dos pais da gente. E eu peço permissão para vocês para falar um pouco sobre essa experiência que eu tive
nesse momento da minha encarnação, eu me lembro muito de meu pai, assim, como provedor. Tinha um lema na família: não é necessidade de ter luxos e grandes fortunas, mas tem uma necessidade muito grande de fazer com que essas pessoas, com esses filhos, prover a alimentação. Eu tenho a impressão que meu pai, nessa encarnação, enquanto ele foi vivo, em outras encarnações, ele deve ter passado muito fome, porque meu pai só pensava em comprar comida para casa. Meu pai só pensava que ia estourar uma guerra civil. Era muito interessante isso. Era tudo abarrotado de comida. Não se tinha luxo em nada, mas o alimento era sagrado. Parecia assim uma família que passou muita fome em outras encarnações e que a ideia dele era prover através do alimento. Mas era também muito presente, porque eu contava para os colegas que a gente fazia umas rodas assim, e meu pai, à noite, ficava falando sobre almas, sobre espíritos. E era sempre histórias mal assombradas para a gente, e a gente adorava. Eu só estou tentando que vocês também voltem ao tempo, pensando na época de vocês crianças, para a gente poder entender o processo desse evangelho. Então, meu pai fazia isso e minha mãe fazia as comidinhas e deixava em uma mesa, porque tinha o tempo todo que está contando história e comendo também. Tanto que a família ficou todo mundo, até hoje, todo mundo é fora de padrão de peso. Porque aí um irmão vira e fala assim: poxa, eu herdei tudo de meu pai, o medo de faltar comida. Então, a minha família, ela é muito comelona. Mas, assim, ainda continuando, pensando um pouco, para, através dessa reflexão, vocês irem vivenciando e relembrando a infância de vocês, é muito interessante, porque, passando por esse tempo, a gente vai lembrando dos pais com um amor. Pensar em honrar pai e mãe me deu aquela saudade do meu pai, aquela saudade de minha mãe, tão grande. Aí eu fico pensando assim: será de verdade que todas as pessoas têm essa possibilidade de ter tido pais que vivenciassem essa amorosidade? Meu pai era assim, apaixonadíssimo por mim, porque ele contava histórias e ele tinha uma cadeira de balanço. Eu tive uma relação muito boa com os dois, mas tinha uma cadeira de balanço que ele ninava os filhos grandes para dormir. E hoje a gente sente falta de ver isso na sociedade, a gente sente falta de ver isso nas famílias, porque a gente não tem mais tempo para nada. Eu estou correndo. Hoje eu saí de manhã e minha família disse: vai para o centro chovendo assim mesmo? Poxa, Cecília, fica em casa. Vamos ficar todo mundo junto, porque lá é uma área bem grande e mora todos os irmãos. Vamos nos reunir, um na casa, juntar todos e ir para todo mundo, só para uma casa. Eu disse: essa história está parecendo a história dos 3 porquinhos. Já sei que vocês querem ir para a minha casa. Aí eu disse: não, deixa eu ir para o Evangelho. Eu comento, faço a minha responsabilidade e depois a gente se reúne um pouquinho mais tarde. Então, elaborar a nossa infância, o que a gente teve na nossa infância, faz parte desse exemplo para a gente crescer e poder oportunizar aos nossos filhos também coisas importantes como essa. E hoje em dia a gente fica com medo de tudo. Eu me lembro que a gente sentava na porta com aquelas cadeirinhas, a gente abria as cadeirinhas à noite e sentava na porta de casa. Hoje em dia a gente vive trancafiados, com medo de tudo. A gente
Você vê pelos próprios condomínios que oferece tudo, como quem diz assim, não há necessidade de você sair. Você paga por todo esse luxo, por tudo isso, mas eu estou, em contrapartida, você está aqui fechadinho e livre da violência, e livre das dificuldades que o externo apresenta. Mas o que eu queria mesmo, que a gente começasse a elaborar nessa manhã chuvosa, nessa manhã de frio, que a gente começasse a pensar na nossa infância, e se nós oferecemos isso aos nossos filhos, nós temos tempo para isso, para brincar, para bater papo, para dar um banho em um filho. Aquela faxina de dia de sexta-feira, eles tomam banho quase todos os dias sozinhos. Mas e aí, naquele momento, tem um dia que a gente tira para cuidar disso? São reflexões simples, mas de uma extrema necessidade, uma extrema importância na vida do espírito. Porque se nós somos os responsáveis por esses espíritos, enquanto encarnados, vejam que, para que isso aconteça, muitas vezes são coisas tão simples. Hoje em dia eu tenho visto tantos pais que querem suprir essa falta de amorosidade, esse contexto de família, com brinquedos, com coisas caras. E lá se vai um ciclo vicioso muito grande, porque a gente hoje já nem para conversar. Eu levei meus sobrinhos na segunda-feira para ir almoçar todo mundo junto. E o que é que acontece? Quando chegou lá, estava todo mundo com o celular, no Zap. Até que eu gosto do danado do Zap também. Mas chega um momento que a gente vai se perdendo. Todo mundo mudo na mesa, estáticos. Ninguém se olhava nos olhos. Ninguém cultivava o essencial para a vida. Todo mundo perdido e eu tive que dar um basta. Todo mundo com o celular desligado, né, para que a gente possa conversar um pouco, né, brincar um pouco, dar risada. A gente está esquecendo disso. Né? A gente está colocando a responsabilidade que veio para nós nas mãos dos outros. Como educadora, um dia desse, eu vi um pai chegou para mim e fez: professora Cecília, eu posso lhe pedir um favor? Dá para a senhora ficar uns dias com meu filho na casa da senhora? Tomei um susto, não estava preparada para responder essa pergunta. Ele adora a senhora. Eu sinto até ciúme, porque meus filhos só vivem falando. Porque para Cecília, para lá, para Cecília. Eu disse assim, gente, vocês estão perdendo o melhor. Eles são, assim, figurinhas lindas. Eu sento no chão, eu conto história para eles. Eu faço coisas simples. Vocês estão perdendo isso. Vocês estão perdendo essa etapa da vida que é tão importante. E aí, até as colegas também dizem: eu não sei o que é que você faz diferente, criatura. Porque essas turmas todas vão embora, vão para outra etapa, estão indo para o nível superior e retornam à escola para visitar você a todo momento. Várias vezes eu vejo os alunos chegando para poder... O que é isso? E eu pergunto a vocês, o que será que é isso? Por que esse retorno à escola fundamental, ao ginásio, ao primeiro grau? Por que primeiro e segundo grau? Por que esse retorno? O que é que essas pessoas estão buscando? E eu não era essa professora toda boazinha, não. Eu impunha limites. Hora de brincar, era hora de brincar, hora de conversar, era hora de conversar, mas hora de estudar não tinha nada que me fizesse sair do script de uma disciplina. E aí eu pergunto para vocês, será que não está faltando isso?
Outra reflexão que a gente pode fazer também, a gente fala o tempo todo que a gente está vivendo um caos de violência. A gente sai, agradece a Deus, pede a Deus para que leve a gente em paz e para que a gente volte para os nossos lares, mas a gente nem sabe se volta, insegurança total das coisas. E aí acontecem as mesmas coisas com os nossos filhos. Violência em famílias que tanto a gente pensa que estão estruturadas, organizadas. E essas famílias acontecem de repente, vai, só recebe uma resposta, um pedido de socorro, está no hospital, matou tantos, roubou. Pessoas, até crianças e jovens, que têm tudo, tem tudo, tem tudo. Tem tudo que talvez nós não tivemos na nossa infância. O que está faltando para esses adolescentes, para essas pessoas adultas? O que é que está faltando? O que é que a gente pode pensar sobre isso? Eu faço assim, algumas colocações, as minhas reflexões sobre isso. A primeira delas é que falta amor. Falta amor. Estamos dando pouco amor. Estamos envolvendo a nossa família em pouca amorosidade. Não trazemos os nossos filhos. A maioria da sociedade não está preocupada com o ser, em proporcionar para os nossos filhos, para os filhos dos outros, essa comunhão, esse encontro com o divino. Falta isso. Quem tem laços bem estruturados de espiritualidade, de respeito, de disciplina, dificilmente resvala para outras conquistas não importantes para o espírito. Ser homem de bem hoje é uma reflexão que a gente tem que fazer a todo tempo. E aí eu faço um outro questionamento. E o que estamos fazendo aqui hoje? A não ser pensar um pouco mais, dar um tempo. Eu costumo dizer para os meus amigos, as pessoas que estão aqui mais próximas, aos nossos alunos da ULI, eu costumo dizer que a gente precisa parar para olhar e para sentir as coisas simples da vida. A gente já não se delicia com mais nada. É um apelo, é um pedido de socorro. Olha para dentro de si, olha para a sua alma. A gente está muito ligado para o externo, para o ter. Eu quero saber o que é que eu vou ter mais amanhã, quanto dinheiro eu vou conseguir somar, o que é que eu vou fazer. Tem pessoas, tem famílias que o tempo todo é isso. A gente convive com pessoas assim, que o tempo todo é pensando em construir. Essa construção é saudável, mas tem que ter limite para as coisas. A nossa construção maior é enquanto espíritos. Porque a gente vai um dia desencarnar e só vai levar essa construção de bem. Não vai adiantar. Me lembro muito dos livros de André Luiz e de quando ele desencarnou e que chegou na espiritualidade. Sofreu extremamente, porque durante a sua vida, a sua trajetória de médico, sua trajetória de família, não tinha construído esses valores. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a mulher, não tinha tempo para os filhos. E chega na espiritualidade e se depara perdendo tudo. Acabou status. Aqui você é igual a todo mundo. Aqui você vai ter que conquistar.
E aí, para quem já leu, ou para quem não leu as obras, depois pode ler um pouco, não é diferente essa relação com o plano material. Não é diferente. E aí ele chega no plano espiritual e vai conquistando isso aos poucos. Quando ele morreu, só para a gente ter uma ideia, quem assistiu o filme já sabe, viu? Quando ele desencarnou, simplesmente teve uma única pessoa que fez uma oração para ele e que já estava desencarnada. Ele não conseguiu amealhar nada de bom, porque era extremamente materialista. Tome lá da cá. Aquele tipo de médico, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, espero que não, que vai lhe atender e fica de cabeça baixa porque não pode lhe olhar, porque não pode lhe tocar. E aí a gente vê, não só nas passagens dos livros, mas a gente está vendo o exemplo nas nossas vidas. A gente trabalha em mediúnicas e a gente vê os espíritos como chegam, apegados a tudo que foi material. Apegado. E a gente está tendo a oportunidade de crescer. A gente está tendo a oportunidade de refletir sobre essas simples coisas que são mais importantes e que fazem a nossa vida ser mais importante, a nossa trajetória como espírito. E dá uma alegria tão grande. Cuidar, então, dos nossos pais, quando eles chegam numa certa idade, que eles já não mais têm condição de fazer determinados tipos de coisa, que precisam do nosso auxílio para tomar banho, que precisam da nossa voz e da nossa amorosidade para cuidar deles. Rose hoje de manhã me disse, o tempo deles, dos nossos pais, é diferente. A gente não vai poder envolvê-los no nosso cotidiano atribulado. Não vamos poder envolvê-los nisso. E ter a paciência, o cuidado essencial para esses espíritos. Lembrar dessa infância que eu estou comentando com vocês, de encontrar o café pronto, o amor, o afago nos cabelos, as brincadeiras, os cuidados com a roupa, as noites que passaram em claro ao nosso lado, cuidando da febre. Eu sei que muitos de vocês fazem isso. Ao lado no hospital, no momento de uma cirurgia, vibrando e orando por nós, são os nossos anjos da guarda. No momento que a gente está vivendo, são os nossos anjos da guarda. Eu trouxe um filme, esse filme, ele é grandinho, acho que são uns 4 minutos, mas ele é muito importante para a gente refletir essa nossa relação de pai e filho com os nossos pais e como pais. Vamos assistir ele? Rodrigo, passei um pouquinho. Vamos assistir. Eu acho que a maioria de vocês já podem ter assistido. Mas toda vez que eu deparo com ele, eu assisto ele de novo.
filha, né? Você quer ser minha filha? Então tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Você quer assim? Graças a Deus. A gente sempre se deu tão bem. Obrigada, você também é muito educada. Você é muito linda. Você é um amor de mãe. Viu? Você é um amor de mãe. É. Esse senhor aí é o Nelson. É o Nelson. Nelson. Isso. É o Nelson. Seu genro. Lindo? Você acha ele lindo? É? Eu sou linda e educada? Obrigada. Mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou a ser educada. É. Você me ensinou. Eu estou te ensinando? Esse senhor aí? Esse aí é o Nelson, seu genro. É. Seu genro. É. Olha aí. Você gostou dele? Ah, que bom, né? Você está contente? Mas eu sou sua filha, meu amor. Eu sou a sua filha. Eu? Eu sou sua filha. Isso, eu sou sua filha. Você é minha mãe querida do meu coração. Não é? Mãezinha querida do meu coração. Titica de gato, tutu de feijão. Não é assim? Eu sou um encanto de pessoa. Talvez você tenha mais encanto ainda. Mas não precisa ser agradecida, não? Não precisa não. Viu? Você fica agradecida. Não, eu quero. Eu faço tudo. Né, meu amor? Né, minha paixão? Você é minha mãe. Tá, eu sou sua mãe. Você é minha filhinha. Você vai ser minha filhinha querida. Do meu coração. De feijão. Tudo de feijão. Né? Aqui. Vamos tomar um remedinho? Vamos? Vamos? Tomar um remedinho pra gente dormir, tá bom? Aí, muito bem. Tá bom? Pra mim também você é um canto. Você é um canto pra mim também. Vejam só, os papéis se invertem. Aí a mãe tem Alzheimer e a gente nunca sabe o que vai acontecer com os nossos pais, mas os papéis se invertem. O tempo todo a gente ouve os amigos contando como essa experiência, como é esse cuidado nesse tempo. E aí a gente vê a necessidade da paciência, de ter um tempo dentro da vida atribulada para a gente cuidar deles. E muitas vezes a gente não tem. E abrir esse espaço, porque o que é que eles precisam? De amor, de paciência, porque é um tempo totalmente diferente. A gente analisa, e o Evangelho chama muita atenção da gente, que esse honrar pai e mãe é cuidar, principalmente na velhice, é prover,
Não só as necessidades materiais, se a gente puder, né, que tem as exceções, mas é prover a amorosidade, aquilo, esse cuidado que essa filha está tendo. Todas as vezes que eu me deparo com esse vídeo, que eu lembro dele, eu fico extremamente emocionada, porque a essência da vida é essa. E hoje em dia nós estamos vendo aqui formar o abrigo dos idosos aqui na nossa casa, que vai ser aqui pertinho, descendo um pouquinho, já a construção está bem adiantada, e eu fico vendo a importância da gente cuidar dos nossos idosos. Tem gente que pega, coloca os pais, não tenho esse tempo, vou botar numa casa de repouso, é o nome chique que se dá para quem tem dinheiro. Ou chega lá e diz assim, não, na minha casa vai fugir todo o contexto, eu vou perder minha intimidade com o marido, com os filhos, abrigar o pai, abrigar a mãe. E a gente começar a ir pensando nisso, porque a gente vai chegar nesse tempo de necessidade desses cuidados. E a espiritualidade é sempre muito sábia quando ela nos mostra o quanto a gente precisa amparar e cuidar dos nossos pais. Independente de terem sido excelentes pais, independente de terem feito tudo isso que a gente falou até agora, e possa ser que também tem pessoas que passam por grandes dificuldades na conjuntura familiar, principalmente com os pais. E isso a doutrina espírita explica muito bem. Nós temos alguns resgates a fazer na hora que a gente se depara com determinados tipos de família, com os nossos pais, com as dificuldades que a gente pode ter com eles, a gente não conseguir se aproximar, a gente não conseguir dar amor e vice-versa. Tem uma animosidade muito forte pairando no ar. Mas, assim, o Evangelho, Jesus, para ele isso é irrelevante. O ensinamento do Evangelho dessa manhã mostra isso também, mais adiante um pouquinho, que a construção é de perdão e é de fazer realmente abrigar esse pai na hora da necessidade. Que a gente não se perca em pequenos detalhes fúteis da vida, mas que a gente aproveite tudo isso, porque isso vai ser o corpo principal da nossa encarnação. Esses aprendizados, se a gente não é bom, pensa aí, se a gente não é bom com os nossos, se a gente não supre essas necessidades com os nossos, a gente é bom em quê? Para quem? Se o nosso maior aprendizado é dentro da família, se as nossas construções de respeito, de valores, de ética, de amorosidade, de exemplo, é dentro da família. Então, não tem como a gente não conviver nesse âmbito e não se dedicar numa proporção muito importante, porque, no caso desses idosos, a gente muda todas as nossas características. O que antes foi belo, a gente vê, de repente, as rugas chegam, as orelhas crescem um pouco, os cabelos ficam cada vez mais alvos e cada vez mais finos, pouco cabelo. A gente começa a sentir dificuldade para se levantar, para se sentar, necessidade de que o outro pegue pela mão e leve ao médico e cuide. Então, o Evangelho dessa manhã é falando desses cuidados, dos pequenos cuidados, do banho, do olhar. A gente não tem mais tempo de olhar no olho. Outro dia eu disse para uma amiga, de primeiro, quando eu terminava o Evangelho, eu sentava com as pessoas da plateia para ouvir. Tinha pessoas que chegavam extremamente tristes, ou chorando, ou com algum problema muito sério. Eu tinha aquele tempo de sentar e ouvir as pessoas. E eu estou puxando para voltar esse eixo de poder fazer isso,
Porque muitas vezes, quando sai daqui, já tem, vai subir para a ULI, vai subir para isso, e esses pequenos valores, se a gente não se der conta, a gente vai perdendo, literalmente perdendo. E não é isso que a gente quer para a nossa vida. Fica muito fútil tudo. Então, o que eu gostaria que vocês passassem hoje o dia, fizessem a leitura do Evangelho, é capítulo 14. Vocês vão ler, vocês vão entender um pouquinho a minha fala. E também tem um livro de Adenauer que fala muito bem, ele traz também a luz da psicologia, Psicologia de Evangelho. Ele fala também dessas pequenas coisas que a gente pode fazer para a vida ficar mais saudável e mais feliz, porque dá um sentimento assim de dever cumprido, de fazer com o outro o que ele já fez conosco em um tempo. E isso é o que vai balizar a nossa encarnação. Pensem nisso, porque a família em primeiro lugar. Depois é que a gente vai para os amigos, que a gente vai para a nossa construção das pessoas que trabalham com a gente. Se a gente não consegue dar esse amor, ter esse compromisso com os nossos filhos, desde a tenra idade até a idade de ser mais velho, de ter mais necessidades, o tempo é esse, é agora, não deixe para depois, para chegar em casa. Se você já acarinha seus pais, cuide mais deles. Ampare mais eles na velhice deles. Viu? E terminamos aqui o nosso Evangelho. Muito obrigada. Queria falar duas informações importantes. A primeira é falando do kit de idosos, que a gente começou a nossa campanha com as pessoas que nos assistem, através da TV Harmonia, pelas pessoas que vêm assistir o Evangelho, as palestras de quinta, quarta, sexta. A nossa casa inteira está mobilizada na campanha da venda do kit, que esse kit se reverte para um determinado idoso. Então, ele chega aqui, tem um pratinho dele separado, guardado, limpo, a canequinha dele também, os talheres, tudo organizadinho como eles gostam. Então, a nossa campanha é de que cada pessoa adote um idoso, dando a ele esse kit. É apenas R$40. Ele está sendo vendido aqui na nossa livraria Harmonia. Quem puder ajudar, a gente agradece muito, porque nós estamos fazendo um pré-trabalho para organizar o abrigo, que já deve estar se concretizando. Concreto, ele já está no plano espiritual. Agora, nós encarnados é que estamos volvendo as nossas energias amorosas e materiais para ajudar nesse processo. Quem quiser, R$40 na nossa livraria. A gente compra e fica aqui mesmo. Você está dando para um idoso. As sopas estão sendo feitas aqui na nossa fundação. Tem uma equipe que cuida, uma equipe que está organizando o trabalho. Então, os idosos já estão sendo chamados, juntamente com um familiar, para estar presente aqui às 15h, participar de uma atividade lúdica e depois tomar a sua sopa quentinha. Quem estiver aqui no auditório, que quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho que está apenas iniciando, está convidado, a partir das 14h30, 15h, está aqui. Agora, também queria falar com vocês sobre o curso básico de Espiritismo. Nós temos 3 turmas de curso básico de Espiritismo na Universidade Livre do Espírito. As inscrições já podem ser feitas na nossa livraria Harmonia. As pessoas chegam lá, preenchem uma ficha com a letra legível, adquirem um livro Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes, pagam uma taxa simbólica de R$10, é a única vez que vocês vão
desembolsar um valor que é na compra e na construção de um pequeno módulo que vai falar das nossas atividades do Centro Espírita Harmonia e da Fundação Lar Harmonia. Vocês vão conhecer um pouco mais. E dentro desse módulo também, para as 20 aulas que tem no curso, tem 20 avaliações para serem feitas. Também estão dentro desse módulo. E aí, a nossa aula inaugural vai ser 1º de agosto, com o nosso diretor-geral, Adenauer Novaes, aqui nesse salão, 1º de agosto, logo depois do Evangelho, às 10 horas. Quem tiver interesse em estar estudando conosco, de estar começando a sua jornada de conhecimento da doutrina espírita, estão convidados. Nós temos 10 ciclos de estudos, e esse é o primeiro. Inscrições abertas. Inscrições e as matrículas já podem serem feitas através da nossa livraria Harmonia. Expliquei tudo direitinho. Agora vamos para o nosso passe. Vamos fechar um pouco os nossos olhos. Aproveitar a energia benfazeja dos espíritos que elaboram na nossa casa, com a energia dos passistas, com o nosso passe misto, trabalhando nos 7 chakras principais. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito, me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora, caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meus amigos. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meus amigos, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco